Então, boa noite, irmãos. Boa noite. Obrigado por estar aqui com os irmãos mais uma vez. Eu já não sei quantas vezes, perdi a conta. O pastor disse que eu já sou da casa. Amém? Amém. Então, tá bom. Estou acompanhando a esposa, Marceliane. Nosso filho, mais uma vez, não veio. Ele está lá na nossa igreja, está atuando lá, está trabalhando e está com a namorada, né? Porque a namorada estuda em outro lugar, outra cidade. Quando ela vem, ele fica mais próximo, né? Tá certo, isso mesmo. Queridos, o tema do mês, então, que os irmãos escolheram, edificando a casa sobre a rocha, que é Cristo, né? Eu escolhi um texto, já tinha pensado quando eu recebi o convite. Aliás, pastor, obrigado mais uma vez, tá? Pela confiança em ceder o púlpito. Eu escolhi um texto, Salmo 127. Pensei em trocar, né? O pastor sabe da história. Cheguei a escrever algumas coisas sobre o outro texto, mas eu voltei para o 127, ele já sabe então que eu voltei para o 127. Um salmo bem conhecido, né? Que fala da bondade de Deus sobre o lar, sobre a família. Na verdade, o título, o tema, Deus é a fonte de todas as bênçãos do lar. É dele. Todo bem de uma família procede do Senhor. Ele, então, é o fundamento de uma família feliz. Cristo é o fundamento de uma família feliz. Se quisermos uma família feliz, Cristo precisa ser essa rocha, esse fundamento, a pedra angular, né? Como muitos textos abordam, de uma construção da época em que a pedra principal, a pedra angular, era a pedra forte que ajustava todas as outras pedras e paredes, que elas sejam construídas de pedras sobre pedras. Cristo precisa ser, então, o fundamento de nossa família para que ela seja feliz, que ela seja segura, que ela seja fiel, que ela seja feliz. Vamos ao texto então, Salmo 127. Vou projetar ali. Eu estou lendo na Almeida, a nova Almeida atualizada. Vai trocar? Vai? Já trocou, ótimo. Que aí fica igualzinho aqui, né? Então tá bom, obrigado. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém. Queridos, um salmo, então, como eu disse, um salmo conhecido. Um salmo de peregrinação, do conjunto de Salmo 120 ao 134. São salmos de peregrinação. Se olhar na sua Bíblia, a maioria tem o título ali, Salmos de peregrinação. E vai do 120 ao 34. Fala de todo o bem que procede do Senhor. Um salmo que é amigo, companheiro, irmão do Salmo 128. Se a gente lê na sequência, Salmo 127, todo bem procede do Senhor, e o 128 vai dizer, então, o homem feliz é aquele que teme ao Senhor. E vai dizer qual é a felicidade do lar. São salmos que podem andar de mãos dadas. Assim como o Salmo 42 e o Salmo 43 também podem andar de mãos dadas. É até uma sequência. Então, o Salmo 127, nesse salmo, Deus é o fundamento da felicidade da família. Um texto que fala de estrutura, um texto que fala de segurança, um texto que fala de sustento e um texto que fala de bênçãos. E neste caso específico, os filhos. Tem muitas bênçãos, mas no segundo bloco, os filhos. Um texto, então, que ensina na contramão da nossa cultura, tão acostumada com o desejo desenfreado da autossatisfação, do egoísta, da cobiça, do trabalho idólatra e do desprezo pelos pequeninos, as crianças, os filhos. Um texto que desbanca nossos esforços quando são fundamentados em nós mesmos. Eu não estou falando de incrédulos, eu estou falando de crentes. Estamos tão acostumados a ouvir que temos que trabalhar de 3 horas da manhã até meia-noite, direto, e que isso é o importante de uma carreira, que nós crentes entramos nessa ciranda, achando que será pelos nossos braços ou pelo nosso intelecto,
ou pela nossa sagacidade, que nós vamos produzir felicidade numa família, na nossa família. E se não ficarmos doentes por causa disso, nós vamos ficar frustrados, porque ela não virá fundamentada nos nossos esforços egoístas. Um texto que desbanca a dependência de Deus, conforme o mundo pensa, né? De não depender em Deus, aliás, perdão. E não precisa de ninguém. O texto diz o contrário, nós precisamos e dependemos deles fazendo os nossos esforços. Um texto, então, que caminha para a maturidade espiritual. Porque Deus nos chama para fazer muitas coisas. Deus nos chama para evangelizar, Deus nos chama para crescermos em maturidade espiritual, Deus nos chama para trabalhar, mas também para descansarmos nele e dependermos dele e encontrarmos nele a felicidade. E neste caso específico de hoje, meditando no tema, a felicidade da família. Então Deus é o sustento, Deus é o poder, Deus é a companhia em toda a nossa jornada, inclusive na nossa família. Ele é a fonte das bênçãos do lar. Como diz o Warren Wiersbe, não há sacrifício humano capaz de realizar muita coisa, a menos que a bênção de Deus esteja sobre seu povo. Essa é a nossa meditação de hoje. É sobre a fonte dessa bênção, ou das bênçãos da nossa casa, do nosso lar. É sobre em quem estamos edificando nossa casa. Então, pensando no texto, vamos ao texto. A gente percebe claramente nesse texto, alguns são mais difíceis, mas esse a gente percebe facilmente. Nos versos 1 e 2, nós temos um bloco, um argumento. E nos versos 3, 4 e 5, nós temos um outro bloco, um outro parágrafo, um outro argumento. Que estão conectados, eles não são separados, não. Verso 1 e 2, então, as bênçãos do sustento e da segurança. E nos versos 3, 4 e 5, o segundo bloco, as bênçãos que são os filhos. E parece assim, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, tem sim. Estão conectados. Lá na frente a gente percebe, então, vai perceber, ou eu vou comentar sobre essa ligação de um bloco com o outro. Porque um está falando de casa, de vigia, de trabalhar, e o outro está falando de filho. Tudo que vê uma coisa com a outra. Nós vamos avançar e a gente vê. Então, os versos 1 e 2, os versos que falam da edificação da casa, da segurança dos muros e do sustento. Nas três abordagens, né, nos dois versos, então, tem três abordagens, fica claro que quem nos abençoa com um lar, com a segurança e com o pão do todo dia, é Deus. Reforçando a introdução. E aí olha para o verso 1, ou na sua Bíblia, não sei se vai projetar, mas olha na sua Bíblia, o verso diz sobre uma casa. Se o Senhor não edificar a casa, que pode ser sobre uma construção aqui de paredes e teto, pode. É possível que Salomão estivesse, o Salmo é de Salomão, é possível que Salomão estivesse falando de uma casa, igual que a gente conhece, de moradia, é possível. Mas também é possível que estivesse falando sobre um lar, construção de um lar, de gente, marido, a mulher e os filhos. Pelo teor familiar do texto, prefiro abordar sobre o lar. Embora a construção de uma casa tenha a ideia de lar. E quando a gente constrói uma casa, mesmo que alguém seja construtor aqui e construa para vender, constrói para vender a famílias. Ou para quem construiu a sua, constrói para você morar. Então, mesmo que você entenda ou pense que seja uma construção de uma casa, paredes e teto, é para um lar. Então eu vou caminhar no assunto do lar, porque o assunto está intimamente ligado aos outros versos, sendo um lar. E uma família, então, um lar, começa com um homem e uma mulher quando se casam, começa ali. E depois vem os filhos. Essa construção carece de esforços diversos, desde financeiros, para quem está se preparando aí para casar, ou casou agora há pouco tempo, sabe que gasta-se muito. Ou os pais que estão preparando seus filhos aí para o casamento, sabe que gasta muito. Então tem esforços financeiros, esforços emocionais, os filhos já estão loucos para ir e os pais chorando porque os filhos estão indo. Mas em todos esses preparativos, o Senhor é que provê todas as coisas. Então, pais, que seus filhos estão prestes a casar, fiquem tranquilos, faz parte do processo. Ore para que eles cresçam no Senhor como família. E jovens, vocês que estão se preparando, talvez tenha alguém aí,
Orem ao Senhor para que a família também esteja fundamentada em Deus. Não é para menos que o salmo paralelo a esse, então o salmo irmão, 128, diz assim, logo no início: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Esse é o intuito. Família, então, sendo edificada, construída, apesar dos esforços nossos, que são reais e louváveis, precisa estar a família fundamentada no Senhor. No mesmo intuito, no mesmo verso ainda, Salomão segue falando de segurança de uma cidade. Podemos, sem dúvida, aqui apontar para a segurança de um lar, segurança da casa, embora ele esteja falando dos muros da cidade, onde ficavam as famílias. Deus é nossa segurança. Mesmo que nos empenhemos em fazer o seguro da casa, o seguro contra incêndio da casa, colocar fechadura tetra, com chave tetra, fechadura com senha, fechadura com digitais, botar alarme e colocar um cachorro grande, né, um Rottweiler, treinado para defender a casa. E todas essas coisas são boas, não estou dizendo para não fazer, isso se chama prudência. Mesmo assim, em todas elas, nosso guarda fiel é Deus. Conforme diz a sequência do verso 1, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, ou seja, o guarda que tomava conta do portão e dos muros, mesmo que ele esteja acordado o tempo todo, atento o tempo todo, quem guarda a cidade é Deus. Quem guarda a sua casa, nossa casa, é Deus. Quem guarda a sua família é Deus. Também um salmo de peregrinação, Salmo 121, diz assim sobre o guarda de Israel: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. Na sequência vai dizer que Ele nos protege durante o dia e nos protege durante a noite. Quem protege o seu povo é o próprio Deus. O guarda que não dormita, ele não cochila. Dormitar é que é a ideia de cochilar. Ele não cochila. Para quem já trabalhou na madrugada, fazendo plantão, ou até fazendo segurança, lá para 3 horas da manhã, parece que vai cochilar. Deus não cochila. É Ele que nos guarda. E quando nós estamos dormindo lá na nossa casa, deitados sobre o travesseiro, roncando, quem está vigiando a sua casa? Deus, que guarda a nossa casa. Quando nossos filhos estão na faculdade e a gente está em casa aguardando, que é o nosso caso, ou estão na escola ainda pequenininhos e você está no trabalho, quem é que guarda seus filhos? Deus. Então tomemos as providências nos cuidados familiares, mas quem guarda a nossa família é Deus. Não tem outro. Porque se Ele não guardar, nada do que fizermos resolverá. Nenhum sistema de segurança da nossa casa resolverá. Nenhum seguro, por melhor que seja, resolverá. É Deus quem guarda nossa vida, é Deus quem guarda nossa casa, nossa família. Então fica evidente que o Salmo de Salomão, 127, o Senhor é a fonte da felicidade. Para aqueles que andam nos seus caminhos, aqueles que o temem são sábios. Então andam conforme a vontade do Senhor. É o livro de Provérbios. A base da sabedoria é o temor ao Senhor. Aliás, o Salmo 128 começa assim: feliz é o homem que teme ao Senhor. Salmo 112 é a mesma coisa. É o temor do Senhor que é o fundamento da felicidade. Da sabedoria e da felicidade. Verso 2, então, trata do trabalho e do sustento. Está dizendo o texto que não adianta trabalhar como um louco de madrugada até tarde. A ideia aqui é sair de madrugada e ficar até tarde no trabalho. Passar da hora. Supondo que o seu trabalho termine às 18, e aí você fica até às 22h30. Para dar conta, para ser o melhor funcionário do mês, arrumar uma foto na parede do trabalho, lá do local. Ou cumprir uma meta inatingível, e etc. Essa é a ideia. Então não adianta, conforme diz o verso 2, será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, aqui com muito peso, aos seus amados ele dá enquanto dormem.
é o Senhor que prover o pão nosso de cada dia. O trabalho árduo deve ter o propósito de levar o sustento para casa e trazer satisfação da provisão à família. E eu estou falando especialmente agora aos homens, que tem a função de prover a família. Então traz essa satisfação, traz, isso é bíblico. Mas também de reconhecer que todos os nossos esforços estão subordinados a Deus. Todos. Numa sociedade que prega o trabalho sem fim, fruto de cobiça, porque não é só para o sustento, é para a cobiça, é para ter mais, mais e mais, e nós nunca estamos satisfeitos. Nosso estômago para bens e conforto é insaciável. Não estou falando de comida não, estou falando de cobiça. Nosso coração fica melhor. Nosso coração, se andarmos desse jeito que o mundo diz, nós seremos insaciáveis. Teremos riquezas e mais riquezas, conforto e mais conforto, e nunca estaremos satisfeitos. E aí então trabalharemos e só trabalharemos. Então o mundo diz, prega e ensina o trabalho sem fim, fruto de cobiça e autossatisfação egoísta. E alguém que anda assim dificilmente reconhecerá Deus como provedor, porque vai dizer, fui eu que fiz, fui eu que consegui. Não sabe que está caminhando para a morte, mas vai dizer, fui eu que fiz, foi no meu braço que eu fiz, foi no meu intelecto que eu fiz, foi na minha sabedoria, foi na minha perspicaz que eu consegui tudo isso que eu tenho. Mas o crente reconhece Deus como provedor, mesmo trabalhando. Mesmo levando pão para casa. Mesmo levando alimento para casa, ele reconhece Deus como provedor. E olha que Deus agracia até o incrédulo. Na sua graça comum, ele agracia o incrédulo com trabalho e sustento. Eles só não reconhecem. Nós precisamos reconhecer. Nós devemos reconhecer Deus como provedor. E então nós damos louvores. Porque o que Deus nos chama, é para nos deleitarmos nele. E deleitarmos nele é estarmos satisfeitos nele. Então não tem cobiça. Então não tem autossatisfação egoísta, porque eu estou satisfeito nele. Com o trabalho que ele me deu, com a família que ele me deu, com o que ele me dá. E eu não faço essa loucura de sair de madrugada e voltar tarde da noite porque eu quero. Não é porque eu preciso, é porque eu quero. Todo aquele então que se deleita no Senhor, reconhece Deus como abençoador, como gracioso, como provedor, como um pai cuidadoso. Salomão também já falou sobre isso, mas em outro livro, Eclesiastes capítulo 2. Na verdade ele fala isso diversas vezes em Eclesiastes, mas eu trouxe apenas um trecho. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que sua alma desfrute do que conseguiu do trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? É Deus quem nos sustenta, é Deus que nos dá, é Ele que nos dá felicidade, alegria, nos dá o trabalho, o pão de todo dia e até o descanso. Porque o descanso também glorifica o Senhor. Deus nos ensinou isso no Gênesis. 6 dias vocês vão trabalhar, porque eu fiz em 6 dias. E no 7º vocês vão descansar, porque eu também fiz assim. É pedagógico. O descanso glorifica o Senhor, o trabalho glorifica o Senhor. Jesus, ao incentivar sobre a oração, em Mateus 7, ele mostra a bondade desse pai provedor. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Nosso Deus é bom. E nós falamos isso. E nós cantamos, uma das músicas tinha uma frase, Deus é bom. Nós cantamos assim. Ele nos ama e distribui bondade aos seus filhos. Nós é que somos desesperados, porque nós estamos fiados no nosso braço, na nossa força, no nosso diploma, nos cursos e graduações e pós-graduações intermináveis que nós temos. É bom estudar? Lógico que é. Agora, se a sua confiança está nos seus diplomas, nos seus diplomas, você não entendeu onde é a confiança, onde é a rocha da sua vida e da sua casa. Pode parecer aqui no Salmo 127
se lermos assim, muito rápido, que o texto insinua um certo desleixo, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que constroem. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia o guarda, o sentinela. É inútil levantar de madrugada, comer o pão de tanto esforço, porque ele dá as coisas aos seus amados enquanto eles dormem. Então eu não vou fazer nada. Talvez possa parecer isso, ou insinuar isso, mas não. Não. Nada disso, porque Deus criou o trabalho. E eu falei do Gênesis, quero ler Gênesis 2,15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Trabalho. O próprio Senhor Jesus deu exemplo de trabalho, quando ele curou alguém, que segundo os religiosos não poderia ter sido naquele dia, sábado. E Jesus diz, mas Jesus lhe disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O pai trabalha, o filho trabalha. Por que nós não vamos trabalhar? Faz parte da nossa natureza, inclusive o trabalho dignifica, glorifica a Deus. Então o trabalho para o sustento da família, há um esforço sim nosso, há um esforço em muitas coisas, mas é o Senhor quem nos alimenta, é o Senhor quem nos veste, é o Senhor quem nos protege. Pensando em sustento, Deus nos alimenta pelo nosso trabalho ordinário, ou seja, do todo dia. Não existe na nossa cultura uma certa bronca com a segunda-feira? Na nossa cultura tem, mas crente não. Não, crente. Segunda-feira eu tenho que ir para o trabalho. Segunda-feira eu tenho que ir ao trabalho que Deus me deu. Porque nós agradecemos e louvamos a Ele. Porque nosso trabalho é para a glória dEle. E na glória dEle, Ele nos sustenta pelo trabalho que nos deu, pelo trabalho ordinário. Se Ele quiser, Ele faz cair maná, mas não vai fazer mais assim. Ele já fez numa época na história, porque Ele decidiu assim: vocês vão comer da minha mão. Mas o meio ordinário de Deus é nos dar o trabalho, e do trabalho Ele nos sustentar. E quem te deu o trabalho? Quem te deu intelecto para o trabalho? Quem te deu força para o trabalho? Quem te deu os estudos para que você trabalhasse onde você trabalha? Seja grato ao Senhor e glorifique ao Senhor no seu trabalho, através do seu trabalho, porque é através dele que o Senhor te sustenta. Pensem nos animais. Eles não têm consciência, mas adoram ao Senhor, cumprindo aquilo pelo qual foram criados. Salmo 148. Pode ler em casa antes de dormir. Mas os animais caçam, os animais coletam, alguns pastam. Mas quem os alimenta? Deus. Como é que a gente sabe? Salmo 147, verso 9. E outros textos mais. Jó também vai falar disso. E dá o alimento aos animais, aqui é falando de Deus. E dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Deus alimenta todos os animais. E mesmo assim eles continuam caçando, pastando, coletando e etc. Do mesmo modelo, eu não estou dizendo que nós somos animais, não somos. Nós somos seres humanos criados em imagem e semelhança de Deus, mas no mesmo modelo de argumentação, nós trabalhamos para o sustento, e o sustento vem de Deus. Mas um texto que não fala de ser humano sobre isso, Mateus 6,11, quando Jesus ensina a oração modelo. O pão nosso, de cada dia, nos dá hoje. Ele não diz amanhã, nem disse de ontem. De cada dia nos dá hoje. Isso é provisão, isso é sustento. O filho ensinando os discípulos a pedirem ao Pai. Nosso sustento vem do Senhor. Seja picanha, seja ovo, seja couve refogada ou costelinha de porco assada. Misericórdia, né? Para quem não lanchou, depois então vocês podem pensar sobre isso. É Deus quem nos sustenta. Dele vem a força para o trabalho. Trabalho árduo, difícil, sim, para alimentar nossa família. Mas sabendo que vem das mãos do Pai celestial e bondoso. Percebam, eu quero reforçar mais alguns detalhes desses versos. Percebam o verso 1.
E só no verso 1 que tem essas duas condicionais. Se o Senhor, tem uma condição aqui, não edificar. Ainda no verso 1, se o Senhor não guardar, se o Senhor não se mover graciosamente a nosso favor, de nada adiantará nós nos firmarmos na edificação do lar segundo nossas forças. Da mesma forma, em relação à vigília da sentinela. E eu repito, não são sentenças que desmerecem o trabalho ou o esforço nosso. Não. São sentenças que mostram a bondade de Deus para conosco. Porque nós só podemos desfrutar de um lar sobre a rocha em Deus. Providos e seguros. Construídos sobre a rocha. Da mesma forma, o verso 2, ele diz, é inútil o trabalho penoso focado na cobiça desenfreada. É inútil, pois se Deus fechar a mão, nós não teremos o que comer. Quando o povo de Israel, por muitas vezes, se tornou rebelde, desobediente, vocês precisam se voltar para mim, e o povo não queria voltar, Deus, então eu vou discipliná-los. E ele segurava as chuvas. E ele mandava insetos comerem as plantações. E o povo passava fome. Eles tinham plantado. Eles iriam colher. Mas as plantas secavam, davam bicho, gafanhotos comiam, Deus retinha a chuva e Deus segurava a alimentação. E aí eles voltavam arrependidos. E por muitas vezes virou um ciclo. Isso. Juízes fala muito bem disso, né? Dos ciclos de desobediência e obediência. Então é Deus gracioso que nos provê enquanto descansamos. Conforme diz o verso 2, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Finalzinho do verso 2. Algumas traduções dizem que ele dá o sono, que tem a mesma ideia de provisão enquanto descansamos. Está focado no sustento. Mais uma vez, Deus é quem sustenta seu povo. Nossa felicidade está fundamentada em Deus. Eu estou falando de famílias. O pai que precisa trabalhar para cuidar dos seus filhos, dar alimento, vesti-los, é Deus que está usando o trabalho para isso. A mãe que às vezes também precisa trabalhar para compor a renda mensal, é Deus quem dá o sustento para isso. A mãe que fica em casa cuidando dos filhos também é Deus quem cuida dos filhos pelo bom trabalho das mães. Deus é quem cuida das famílias que pertencem ao seu povo, pelos meios ordinários. Nós, por muitas vezes, queremos ver coisas extraordinárias, né? Que um anjo venha para falar. Somente quando a gente está com dúvida, precisa tomar uma decisão, né? A gente ora. Aí Deus não escreve na parede, não manda anjo, não faz essas coisas. E a gente quer que faça. Mas Deus cuida da gente todos os dias, segunda a segunda, domingo a domingo, terça a terça, pelos meios ordinários, pelos meios da vida. Deus continua cuidando do seu povo. Então confiemos nele. Mas pensem o seguinte, lembrem que este salmo é um salmo de peregrinação. As famílias saíam das suas casas para peregrinar a Jerusalém para as festas. E elas deixavam suas cidades, suas casas. Então, a segurança da cidade, a segurança das suas casas, tinham um caminho para percorrer. E deixavam um tempo do seu trabalho para participar das festas. Em quem eles estavam confiados? Em Deus. Imagine cantando ou recitando os salmos enquanto peregrinavam. E aí caía nesse. Eles sabiam em quem podiam confiar. Salmo 121 é um outro de peregrinação que vai também falar da confiança. Então eles viajavam confiados na provisão, na segurança e bondade de Deus. Há esforços da nossa parte, empenhos na construção do lar, segundo as Escrituras, há prudência na segurança do lar, sim, há trabalho para o sustento. O que o salmista está ensinando é que em todos esses esforços deve haver dependência nossa, descanso nosso e satisfação em Deus. Parecem coisas antagônicas, né? Como é que eu vou descansar em Deus e trabalhar? Não são antagônicas. É o que a Bíblia ensina. Eu trabalho e descanso em Deus. Descansar em Deus é estar satisfeito nele e fazer o que nos cabe, sabendo que ele trará a provisão. Vivendo assim, sabendo disso,
não viveremos egoístas, nem ingratos. Saberemos que nós temos um Pai celestial que cuida da gente, que nos alimenta com a sua mão, bondosa, poderosa, soberana, que controla a chuva, que controla o seu emprego, que mantém seu emprego, que mantém sua casa, que mantém suas portas trancadas da casa. Você pode botar 500 fechaduras. As fechaduras são boas, são válidas, mas é Deus que mantém ela trancada. Você em segurança enquanto dorme lá no seu quarto, na sua cama, no seu travesseiro. 2 aplicações sobre esse parágrafo. Então, edifique sua família sobre a rocha, que é o próprio Deus, que é Cristo. E isso envolve 2 atitudes que eu quero compartilhar com os irmãos. Confie no Senhor sobre a sua família, em relação à sua família. Trabalhe, seja cuidadoso, seja prudente. Ensine as Escrituras aos seus filhos, é o que eu estou falando aos pais. Ensine as Escrituras aos seus filhos, em casa. Não é só aqui, em casa. Traga-os, na verdade, ao culto público, nosso encontro dominical. Discipline-os conforme o Senhor. Mas confie sua vida nas mãos de Deus. A vida da sua família nas mãos de Deus. Nossos esforços são presentes de Deus. Se fizesse uma entrevista aqui com pais, dá trabalho disciplinar os filhos? Sim, dá trabalho disciplinar filhos. Conforme o Senhor, mais ainda, porque eu tenho que me pautar no amor e no modelo de Deus nos disciplinando. Que é com amor, não é para descontar raiva no filho, frustração da vida ou cansaço do trabalho na disciplina com os filhos, mas dá trabalho. Mas o trabalho de disciplinar ou outro trabalho, eu citei a disciplina, é presente de Deus. O trabalho para angariar recursos é presente de Deus, mas a glória é sempre dele. Porque um filho disciplinado no Senhor cresce e amadurece conforme o Senhor, a glória é de Deus. Salmo 147 nos ensina como o Senhor poderoso cuida dos seus. Ele dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos, quando clamam, texto que nós lemos ainda há pouco. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Então, o cavalo de batalha e o soldado bem treinado, musculoso, forte, não faz a menor diferença para Deus, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas em que Deus se agrada? Se compraz? Naquele que o teme e aguarda nele. Ou seja, aquele que é satisfeito em Deus. Então confie sua família nas mãos do Senhor. É Ele quem dá direcionamento e Ele já nos ensinou como tratar a palavra. Confie nele. Segunda coisa, seja grato ao Senhor pela sua família. A que você tem. Sua esposa, seus filhos e a esposa, o seu marido, seus filhos. Seja grato pela bondade de Deus. Seja grato pelos bens que você tem, como família. Sua casa, seu carro, se tem. Se não tem, seja grato. Se puder ter, tenha. Ter as coisas ou batalhar pelas coisas não é fruto de insatisfação. O mundo diz isso. Você só vai progredir se você estiver insatisfeito com o que você tem. Deus ensina o contrário. Você pode progredir, mas esteja sempre satisfeito, porque fui eu que dei. Seja um carro zero, seja uma Brasília. Não sei se alguém tem Brasília aí. Foi Deus que te deu. E está tudo bem. Todas as bênçãos vêm das mãos poderosas e gentis do nosso Deus. Sejamos gratos. Famílias que reconhecem a bondade e a provisão de Deus em todo o tempo são famílias felizes. Não murmuram, não ficam reclamando, não ficam idolatrando ou querendo o que o vizinho tem. A grama do vizinho sempre será mais verde. De repente está até seca, mas você olha e parece que ela está mais verde. É sempre assim. Isso é cobiça. Eu quero do vizinho. Nem olho para o meu gramado. Eu quero o de lá. A piscina do vizinho é mais bonita. A minha, a televisão do vizinho é maior. Olha a minha. O mundo diz para a gente ser assim. Enquanto Deus diz,
Sejam gratos com as bênçãos que eu já dei a vocês. Salmo 37 diz assim, e um salmo que me é caro, esses versos. Agrade-se do Senhor. Que Deus seja agradável a você. E Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. Ué, por que Ele fará as coisas do meu coração? Porque o meu coração já está grato nele, satisfeito nele. O que Ele faz me agrada. Porque eu estou grato nele. Minha vida está nele. O Senhor deve ser nosso deleite, nossa satisfação. Então, sobre esses primeiros 3 versos, confie no Senhor sobre sua família. Sustento, segurança, disciplina, caminhos do Senhor. Para quem tem os filhos pequenos, traga-os ao culto público. Chorando com sono, de pijama, não sei. O pastor depois vai brigar. Poxa, disse que vai vir de pijama e vieram. Não venham não, venham arrumadinho. Mas venham, tragam seus filhos. E sejam gratos ao Senhor pela família que tem. Ore pelo seu cônjuge, ore pelos seus filhos. A gente caminhar fundamentados na rocha, que é Cristo. Diminua, esse não é um terceiro ensino, mas diminua o tempo de redes sociais e o que elas ensinam sobre família, se é que ensina alguma coisa sobre família. Tem um monte de gente na internet achando especialista em alguma coisa. Tem alguns poucos especialistas, mas tem um monte que não é e se acha. E volte para o culto doméstico. Sabe esse negócio antigo, chamado de culto doméstico? Então, eu acho que Deuteronômio 6 é um bom texto para a gente usar para culto doméstico, né? Porque lá ensine a criança, inculque na criança ao levantar, ao se deitar, ao caminhar. É culto doméstico, né? Não no nosso modelo ocidental. Gaste mais tempo aqui. Aqui tem instruções para a família, fundamentadas em Cristo. Seremos mais felizes, satisfeitos. Até porque estamos aqui em peregrinação. Nosso lar não é aqui. Nós aguardamos o nosso Salvador retornar dos céus, para então vivermos eternamente com Ele. Se a gente gostar muito daqui, a gente vai começar a não olhar mais para os céus, e só olhar para as coisas daqui. E olha que os apelos aqui são grandes. Então, fundamente sua família em Cristo. E fundamentar em Cristo significa fundamentar nas Escrituras. Vamos então seguir os próximos 3 versos. As bênçãos dos filhos. Nos versos seguintes, então, nós temos aqui uma mudança. E parece, né, conforme eu disse no início, parece que nada tem com nada aqui, nada tem que ver com nada. Versos 1, 2, tem. Porque continua falando da bondade de Deus para a família. Ele falou sobre edificação, construção, falou sobre segurança, falou sobre trabalho e sustento, e agora vai falar dos frutos dessa família, que dá recheio ao bolo, numa casa, os filhos. Então, fala sobre a bondade de Deus. Tem uma linha de conexão aqui. Os filhos são herança, conforme diz o texto, são prêmios de Deus. Galardão é prêmio. São prêmios de Deus, são honrarias que Deus nos dá. São expressões visíveis e palpáveis que choram, nascem chorando das bênçãos de Deus, da bondade de Deus. Em tempo que nós vivemos, na sociedade que nós vivemos, filhos são vistos como pragas. Alguns indesejados que aparecem. Impedimentos à carreira profissional. São vistos como ícones de trabalho e desgosto. São vistos como acidente de percurso. São vistos apenas como fonte de despesa no orçamento doméstico. Nesse mesmo tempo, outros, querendo então valorizar os filhos, transformam eles em pequenos deuses dentro de casa. É a filiolatria. São ídolos. E os pais se curvam aos filhos, e eles que mandam dentro de casa. Às vezes com 3, 4, 5 anos, mandam nos seus pais e ditam a agenda da casa. É um tempo estranho. Muito estranho. Sem orientação bíblica, os filhos serão vistos assim. É o que a sociedade faz. Os incrédulos fazem. Mas o Salmo nos ensina que os filhos são bênçãos. Prêmios dos céus. Crentes se alegram
quando os filhos chegam. Um casal saudável não deveria negar a si mesmo, ao casal, o privilégio de ter filhos. Faz parte da família a presença de filhos. Naturalmente, Deus nos criou para formarmos famílias e procriarmos, ou seja, termos filhos, gerando mais adoradores e mais discípulos de Cristo. Veja que as bênçãos de Deus lá no Gênesis 1:28, ao primeiro casal. Olha as duas bênçãos. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Duas bênçãos: ter filhos e trabalhar. Nós já falamos um pouquinho do trabalho e agora dos filhos. Faz parte da nossa criação, então, ter essas bênçãos, termos filhos. Salmo e Gênesis falam disso. Então sejamos felizes tendo os filhos, criando-os para a glória do Senhor, segundo as Escrituras. Veja o verso 4 e 5, que ele vai comparar os filhos como flechas nas mãos de um guerreiro. Os filhos, além de bênçãos, são honra à família e proteção aos pais quando eles estão mais velhos. Os filhos tidos na mocidade protegerão seus pais nos anos mais à frente. Assim como os pais protegeram os filhos enquanto eram pequenos e direcionou onde tinha que andar, os filhos, quando adultos, vão cuidar dos seus pais. Assim como um guerreiro se defende com as suas flechas e protege os seus, um homem é feliz quando os seus filhos o louvam. São sua proteção e cuidado diante dos desafios da vida. Assim, os pais devem mirar o alvo, então, com a flecha. Discipular, então, os filhos no caminho de Cristo. E eu disse para trazer ao culto público, sim, mas não é só. Precisa discipular em casa. Apresentar quem é Deus. É o que Deuteronômio diz. Quando diz assim, portanto, Deuteronômio 6, 5 a 7, portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Antes de mais nada, vai precisar amar a Deus com toda a força, com todo o coração. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará, colocar na cuca os seus filhos, a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Se puder resumir numa expressão, é em todo o tempo. Discipline seus filhos. O propósito de uma flecha reta é acertar um alvo. É acertar o alvo. E a ideia aqui, então, é de discipular seus filhos, para que eles cumpram o propósito de filhos, que vão proteger e abençoar seus pais à frente. Salmo 78 também fala disso. Os pais, então, devem direcionar seus filhos no temor do Senhor, para que eles sejam essas flechas, então, e cumpram o seu propósito, glorificando o nome de Deus. Tem trabalho? Tem. Tem. Não estou falando de trabalho agora de segunda a sexta-feira para arrumar o dinheiro do mês. Estou falando de em casa. Tem trabalho? Tem. Precisa disciplinar os filhos, ajustar os filhos. Uma flecha reta, bonitinha, ajustada? Precisa. E a glória é de quem? De Deus. E confiamos em quem? Em Deus. Nosso trabalho não é de converter corações. Nosso trabalho é de disciplinar, de discipular, de ensinar a palavra. E orar a Deus por graça, misericórdia, sabedoria, e muita sabedoria. Algumas aplicações sobre os versos 3, 4 e 5. Eu separei algumas. Eu quero falar aos casais jovens. Já casaram, são jovens. Ou estão aí, talvez, casar mês que vem, daqui a 2 meses, alguns meses. Casais jovens, saudáveis, que podem ter filhos. Os que estão se preparando para casar depois de casar, né? Lógico. E podem ter filhos. Tenha-os. O mundo vai dizer para você, não, agora não. Faz a faculdade, ou pós-graduação, o mestrado, o doutorado,
compra uma casa de 5 quartos, aí você compra um carro, compra um sítio, e não sei o que, faz uma viagem internacional, uma outra no sul, outra para o nordeste, e aí talvez você possa pensar em filhos. Não. Talvez você até possa fazer isso com os filhos. Talvez. Tenha seus filhos. E eles darão trabalho. Pergunte aos seus pais. Sua vida nunca mais será a mesma. Pergunte aos seus pais. Nunca mais será a mesma de todo tipo. Mas você será capaz, pai e mãe, casais jovens, você será capaz de passar fome para que o prato do seu filho fique cheio. Para que eles tenham estômago cheio. E você ainda vai passar fome feliz, porque você está vendo o seu filho satisfeito, farto. Claro que é um exemplo bem exagerado, mas para que tenhamos a ideia de como que a nossa vida muda. Não troquem a possibilidade de ter filhos pelo carreirismo profissional, algo que o mundo também diz. Sonhos de viagens, prazeres diversos, conforto egoísta, casas deslumbrantes. E para quem tem uma casa cheia de vidro, quando você bota um dedo assim, marca tudo, né? Não quero criança não, porque vai sujar minhas sei lá de que de vidro, minha mesa de vidro, a parede de vidro, a janela grande, gigantesca. Não troque os filhos por essas coisas. Ou diversão, viagens. Algumas dessas coisas até podem ser boas. Outras não são boas, são pecados. Por exemplo, o conforto egoísta é pecado. Mas nenhuma delas, sejam coisas boas ou ruins, nenhuma delas é melhor do que filhos. Nós fomos criados para isso. Criarmos adoradores de Deus, discípulos de Cristo. Flechas para o alvo. Não são filhos para o mundo, são filhos para Deus. Não fiquem, casais jovens, esperando muito tempo para ter os filhos. Não, daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, o tempo vai passar, talvez lá na frente não possa ter mais. E aí o tempo passou. O ideal das Escrituras, pode ser que alguém case mais tarde, e aí vai ter o filho mais tarde. Ok, mas o ideal das Escrituras, e o Salmo aborda isso, é terem seus filhos na juventude quando vocês possuem mais energia para educá-los e discipliná-los. Olha o verso 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Quando o vigor está no alto. Tenha seus filhos, casais jovens. Escute mais as Escrituras do que o mundo. Ah, mas eu quero estudar, depois você estuda, está tudo bem. Os filhos vão crescer. Ah, mas eu quero fazer uma viagem, faça a viagem com os filhos quando estiverem maiores. Ah, mas não vai dar para levar todo mundo, então não vai. Está tudo bem. Ninguém morre por isso. Não precisa colocar no Instagram que você viajou. O importante é criar os filhos para a glória do Senhor. Segunda coisa para a gente pensar. Você que já tem filhos aí há algum tempo, tem muitos, tem vários, tem um. Aquela correria louca, né? Toda segunda a sexta. Escola, lanche. Esqueci de comprar o lanche, leva o quê? Aí pega um biscoito lá. É roupa. Se são pequenininhos os filhos, é fralda, é mamadeira. E quando vai para a igreja, é uma correria domingo de manhã. Às vezes chega atrasado, aí vem com bolsa, um monte de coisa dentro da bolsa, é uma casa. Olha lá, tem uma pequenininha ali, deve ser assim, né? Mais ou menos, né? Talvez seja. É muita coisa. Mas um dia terá saudade disso tudo. E quem já passou por isso, quem tem uns filhos grandes, um dia terá saudade disso tudo. Eu e Marciliano já temos de muitas coisas. Eu acho que foi hoje ou ontem, não lembro, que nós conversamos sobre isso. Ah, foi hoje, né? Nós fomos comprar um negócio, se fosse em outra época, estaríamos vendo isso aqui para ele. Ele já tem quase 20 anos. Um dia será saudade. Pergunte aos seus pais. E a lembrança pode ser alegre ou triste, a depender do quanto você desfrutou da vida com os seus filhos. Apesar do trabalho que dá e do caos que fica durante um tempo, invista tempo, amor e cuidado com os seus filhos.
E existe um jargão hoje sobre use tempo de qualidade com a esposa, com o cônjuge ou com o filho. Eu não sei de onde inventaram esse negócio de tempo de qualidade. Tempo é tempo. O que é tempo de qualidade? Tempo, eu preciso gastar o tempo. Ele vai passar. Se eu ficar à toa ou não fizer nada, ele passa, de qualquer jeito. Então eu preciso gastar tempo com os filhos. Gaste tempo com seus filhos. Que seja no mercado, no carrinho do mercado, enquanto você faz compra. Gaste tempo com o seu filho. Vá ao mercado com ele, no carrinho. Enquanto o pai, a mãe está buscando, pegando as coisas na prateleira, pai, faça o carrinho. Virar um carro de corrida no mercado. É doido, eu sei. Eu já fiz. Faça. Invente histórias. Conte histórias. Leia a Bíblia. Ah, mas ele ainda não entende nada. Leia a Bíblia. Leia. Leve para passear. Ah, mas aonde? Na sua rua. Não precisa ir longe, não. Sai de mão dada, se ele já sabe andar. Se não sabe andar, leva no colo. Gaste tempo. Amor, cuidado. Vale a pena. Estamos criando discípulos de Cristo, adoradores do Senhor. Lembre da flecha preparada para o alvo. E lembre que eles são presentes de Deus, são galardões. São herança. Como pode uma sociedade dizer que as crianças são um problema? Se Deus diz que eles são presentes dos céus. E talvez tenha algum casal aqui que não possa ter filhos, por questões diversas. Não pense que você foi esquecido ou que Deus não te ama. Não pense isso. Deus te ama. Não conheço a vida de ninguém aqui, a não ser da minha esposa. Se você passa por isso, nós não sabemos o propósito de Deus, mas saiba que Deus te ama. Esteja satisfeito em Cristo, mesmo que você não possa ter filhos. E se quiser pensar que vale a pena, pense na adoção. Se entenderem assim como casal. Mas lembre-se, Deus não deixou de te amar. Cristo morreu por você na cruz. Deus te ama. E filhos, adultos, alegrem os corações de seus pais, honrando-os. E filhos todos somos, né? Todos somos filhos. Cuidem deles, dos pais, com companhia, sustento se for necessário, e protejam eles, conforme diz aqui no verso 5. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava e não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Está falando de filho miúdo, não. Filho miúdo não tem como honrar o pai nesse sentido aqui de protegê-lo, de falar bem do pai. São filhos adultos. Cuidem deles, protejam contra o seu caráter. Seu pai é um homem honrado, então proteja o caráter do seu pai. Sua mãe é uma mulher honrada, aquela mulher virtuosa lá do Provérbio 31, então honre sua mãe e louve sua mãe, inclusive na rua, na escola e em qualquer outro lugar. Protejam o caráter e a integridade física dos seus pais, se for necessário. Isso agrada ao Senhor. Isso fortalece uma família edificada sobre a rocha. Até porque as Escrituras falam disso. Paulo, instruindo Timóteo sobre o cuidado com as viúvas da igreja, ensina que a família deve cuidar dos seus. Não está falando de filho pequeno, não. Está falando de gente adulta, cuidando dos seus. Timóteo 5, verso 8. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé. E é pior do que o descrente. É pior que o incrédulo, pior que o ímpio. A honra dada aos pais não é somente quando estávamos sob a tutela dos pais, sob a direção deles. Quando diziam, vai para lá, nós vamos para cá. Nós vamos viajar para tal lugar. E os filhos têm que obedecer. Não é só nesse tempo, é para a vida toda. É para a vida toda honrar os pais. Provérbios 23, capítulo 22, Provérbios capítulo 23, verso 22 a 25. Escute seu pai que o gerou. E não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. O pai de um justo fica muito feliz
E quem gerar um filho sábio, terá nele a sua alegria. Dê essa alegria a seu pai e sua mãe, e que se encha de felicidade aquela que o deu à luz. Filhos adultos, 20 anos para cima, tá? Quer honrar, aliás, honre seu pai. Quer alegrar seu pai? Honre-o. Quer alegrar sua mãe? Honre-a. Proteja seu pai e sua mãe. Abençoe seu pai e sua mãe. Cuide do seu pai e de sua mãe. E se eles precisarem de sustento, sustente-os. Se eles precisarem de defesa física, defenda-os. Se eles precisarem de proteção, proteja-os. Se precisar morar com vocês, que more. Se precisar. Os pais vão envelhecer. E é missão da Bíblia que os filhos cuidem dos seus pais. Uma família edificada na rocha, que é Cristo, se alegra com as bênçãos da presença dos filhos pequenos e se alegra com o cuidado dos filhos maiores dado aos pais. Uma família edificada sobre a rocha, que aprende nas Escrituras, vive as Escrituras, não dá muito ouvido para o que o mundo diz, não. Porque o mundo vai dizer tudo o contrário do que nós vimos hoje no Salmo 127, Deuteronômio 6, Salmo 128, Salmo 37 e outros textos mais. Uma família edificada pela rocha, vive conforme as palavras daquele que é a rocha, Jesus Cristo. Aliás, lá em Mateus 7, né, o texto sobre construir a casa sobre a rocha, aquele homem prudente que construiu a casa sobre a rocha, que ele cavou até achar a rocha, e a ideia é essa, porque está em Lucas também, é aquele que ouve as palavras de Cristo e faz. Aquele que só ouve e não dá bola, ele constrói na areia de cima. Então nós precisamos ouvir e executar aquilo que nós temos aprendido. Uma família edificada sobre a rocha é feliz, porque sabe de onde vêm as bênçãos. Sabe que é Deus quem cuida dela. Cuida dos filhos, cuida do sustento, cuida da segurança, cuida da construção do lar. E os filhos depois cuidam dos seus pais. Uma família edificada sobre a rocha. Quero concluir então com uma citação do Davi Merck, pastor Davi Merck, que diz assim: a pessoa que edifica seu lar na dependência do Senhor, em vez de dedicar sua vida à busca de tesouros materiais, cria vidas preciosas. Essa sim, é verdadeiramente abençoada em tudo que realizar. Podemos dizer que o sucesso no lar, pela graça de Deus, compensa todo e qualquer suposto fracasso na vida. A família vale muito mais do que outros prêmios que possamos conquistar neste mundo. Até que sejam prêmios bons, a família vale mais. E nós seremos felizes porque a nossa vida estará edificada sobre Cristo. Que é muito mais do que só dizermos, né? Porque a gente diz, nossa família, sim. Precisamos dizer e viver conforme as Escrituras para a nossa família. Amém? O Senhor Deus nos abençoe. E tem abençoado. Deus tem nos abençoado. Experimente fazer uma lista das bênçãos e coloque na sua geladeira. Pega um imã desse aí e coloca lá a lista das bênçãos que Deus já te deu. Vai ter bastante coisa. Curve sua cabeça, vamos orar. E já passa a palavra. Senhor Deus dos céus, gratidão pela oportunidade de cultuar ao Senhor e meditar na Tua palavra. Deus, como é bom que a Tua palavra, o Senhor nos presenteou com tudo o que precisamos. Precisamos para a nossa vida com o Senhor, encontramos nela e precisamos para o culto público, encontramos nela ensinos para a família, ensinos para nossas emoções, ensino para a criação dos filhos, ensino para casamento, ensino no relacionamento conjugal, ensino sobre trabalho, ensino sobre descanso e muitas outras coisas. Tudo o que precisamos a Tua palavra nos dá. Ela é suficiente para a nossa vida e nós agradecemos por isso. Porque o Senhor inspirou, o Senhor revelou, inspirou e preservou as Escrituras até as nossas mãos. Passamos bom proveito dela. Uma família edificada sobre a rocha que é o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, precisa viver conforme a palavra, que é o próprio Cristo, a palavra encarnada. Obrigado, Deus. Obrigado pela meditação. Obrigado pelo texto belíssimo de Salomão neste salmo. Obrigado pelos salmos de peregrinação que nos ensinam tanto na dependência, a dependermos do Senhor.
a sermos satisfeitos no Senhor, com as bênçãos já recebidas de tuas mãos. Gratidão ao Senhor. Abençoe, Deus, todas as famílias aqui. Abençoe esta igreja, abençoe o pastor André na condução deste povo. Sejam abençoados pela tua boa mão. Em nome de Jesus que oramos. Amém.